Vídeo de hoje do canal do Nicola traz respostas de Corinthians e Palmeiras sobre especulações que surgiram nas últimas horas. O Timão está mesmo de olho em Colídio, atacante argentino que pertence à Inter de Milão, e o Palmeiras pode contar com o retorno de Gustavo Scarpa. Falo também sobre o mercado de transferências, o Bahia acertando a compra de Gilberto junto ao Benfica. Tem novidades sobre o sorteio de Libertadores e Sul-Americana. Para mim, só um clube brasileiro se deu bem no sorteio da Libertadores. Já Botafogo, Cruzeiro e Curitiba assinaram um contrato de TV, informação super importante. Falo ainda sobre Fernando Diniz na seleção brasileira e um convite a Jorge Jesus. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, atualmente com o canal do Nicola, canal de cortes do Nicola e como comentarista do Paramount Plus e do programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, com o craque Neto à frente. Bom, queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, estou colocando na tela jogos dessa quarta-feira com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Na Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, vou de empate. Tem América, Mineiro e Corinthians, se enfrentaram recentemente pelo Brasileiro, deu América, vou de novo apostar no América. Para completar Flamengo e Atlético Paranaense, vou de Flamengo. Já na Série B do Brasileiro, CRB e Sport, estou imaginando vitória do Sport ou empate, por isso a minha opção vai ser nesse 2x. Para participar no XBet, você sabe, né? É só pegar o link que está no comentário fixo, já faça agora mesmo seu cadastro e vem se divertir comigo. Só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Andrei Santos, ex-volante do Vasco. Ele foi vendido para o Chelsea, certo? Mas pode acabar aí parando no Porto. O clube português procurou o time inglês oferecendo um contrato de empréstimo por uma temporada. A tendência é que esse acordo aconteça, embora o Pochettino, o novo técnico do Chelsea, queira observar o Andrei na pré-temporada antes de tomar uma decisão. Bora contar também que o Al Hilal da Arábia Saudita, time dirigido por Jorge Jesus e que fez recentemente proposta ao Pedro, também procurou o Arthur Cabral, brasileiro que pertence à Fiorentina, mas a prioridade do Arthur Cabral é continuar na Itália. Quero contar também que dois amigos do Luan, meio atacante do Corinthians, agredido na madrugada da última terça-feira, registraram um boletim de ocorrência contra agressores que pertencem a Gaviões da Fiel. No boletim de ocorrência, eles informaram que um desses agressores portava uma arma de fogo. Tem ainda informação importante sobre o Atlético Mineiro. O Galo convocou para o próximo dia 20 de julho reunião para votação da SAF. Os membros do conselho vão dizer se aprovam ou não o modelo sugerido pelos 4 R's. Votação vai ser presencial e virtual das 8 às 18. E a saideira do giro de notícias, o dono do PSG, o Nasser Al-Khelaifi, deixou bem claro que não cogita perder o Mbappé de graça em junho do ano que vem. Você sabe que é quando acaba o contrato do Mbappé com o PSG. O Mbappé já disse que não vai renovar seu contrato. Diante desse cenário, o PSG está deixando bem claro para o mercado que quer vender o Mbappé agora. E você tem grana para comprar o atacante francês? Se tiver, só procurar o Nasser Al-Khelaifi para fazer esse negócio. Bora começar o vídeo com as notícias propriamente ditas. A primeira sobre o Bahia, que acertou, enfim, a compra do lateral direito Gilberto, 30 anos de idade, jogador que era pretendido pelo Bahia e pelo Atlético Mineiro. O Bahia conseguiu convencer o Benfica a fazer negócio. O atleta já está em Salvador para realização de exames médicos e assinatura do contrato. O acordo foi fechado na casa dos 2,5 milhões de euros. Gilberto que vai assinar um contrato de 3 temporadas com o Bahia, 3 temporadas e meia. Com o Bahia, ele esteve nas últimas 3 temporadas jogando no Benfica, deixou boa impressão, especialmente nos 2 primeiros anos. Nessa última temporada acabou perdendo a condição de titular com o Roger Schmidt no comando. Atleta que foi muito bem no Fluminense, chega para ser titular absoluto e para resolver o problema da lateral no Bahia. Bahia que precisa de outros reforços desse tamanho para conseguir escapar de vez da zona incômoda, aquela zona na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Bora falar sobre Fernando Diniz, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e seleção brasileira. Começando pela última informação, a mais recente de todas, João Guilherme, meu parceiro de Paramount Plus, afirmou nas últimas horas que o JJ foi convidado para ser o técnico interino da seleção durante esse 1 ano. Você sabe que o Ancelotti foi escolhido para ser o treinador da seleção brasileira, mas ele só pode deixar o Real Madrid em junho de 2024. E diante desse cenário, o Brasil buscava um interino, um técnico que ficasse por 1 ano.
De acordo com o João Guilherme, JJ recebeu o convite, mas não aceitou, preferiu fechar com o Al Hilal. Diante desse cenário e com os maus resultados do Ramon como técnico interino da seleção, o Brasil buscou o Fernando Diniz, que foi inclusive apresentado na tarde dessa quarta-feira, deu uma entrevista coletiva afirmando que vai se dedicar em 100% do tempo ao Fluminense enquanto estiver no Flu, em 100% do tempo enquanto estiver na seleção brasileira. Ele recebeu, nesse papo com a seleção, um convite para, a partir de julho do ano que vem, continuar na comissão técnica fixa da CBF trabalhando com o Ancelotti. E, a partir de 2026, se tudo correr bem, ele seria o comandante da seleção pós-Copa do Mundo. Então já há um plano de carreira da CBF traçado e sugerido ao Fernando Diniz. Bora falar sobre uma novidade que envolve 3 grandes clubes do futebol no Brasil. Botafogo, Cruzeiro e Curitiba assinaram na manhã dessa quarta-feira contrato com a Serengeti, fundo de investimento americano que tem um acordo com o Forte Futebol. Esse fundo está comprando 20% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelos próximos 50 anos de 26 clubes. 26 agora mais 3 serão 29. Esse trio nem fazia parte do Forte Futebol, era um trio que estava entre a Libra e o Forte Futebol e acabou optando por fechar com a empresa, com a Serengeti e também com o Forte Futebol. Só para diferenciar para vocês, a Libra é aquela composta por clubes mais populares e que prevê uma divisão de cotas de TV menos igual. Já o Forte Futebol conta com os demais clubes e trabalha com diferenças bem pequenas no pagamento das cotas de TV para os clubes. Só para você ter uma ideia, o Cruzeiro vai ficar com 214 milhões de reais, o Fluminense com 213 milhões, o Vasco com 212 milhões, o Atlético Paranaense com 203 milhões e o Botafogo com 184 milhões. Esses são alguns dos clubes que já assinaram um contrato com a Serengeti. A grande dúvida é o Atlético Mineiro, que esteve presente na reunião da última sexta-feira, prometeu fechar acordo, mas ao que parece, diante da possibilidade de virar uma SAF, o Atlético Mineiro está cogitando fechar com a Libra, ou seja, viraria casaca, e eu vou contando as novidades sobre esse assunto para vocês conforme elas forem aparecendo. Combinado? Bora falar agora sobre o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Na tarde dessa quarta-feira, início da tarde, ocorreu o sorteio que definiu os confrontos da fase de oitavas de final da Libertadores da América. Para mim, só o Flamengo se deu bem no sorteio. Vai ter como adversário o Olímpia do Paraguai. Curiosidade, o Flamengo foi o único que se deu bem, mesmo sendo o segundo colocado do seu grupo, ou seja, estava num pote com possíveis adversários mais fortes, o pote 1. O Olímpia é só o 6º colocado no Campeonato Paraguaio, tem 8 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Para piorar a situação dos paraguaios, eles nem podem contratar jogadores nessa janela de transferências por causa de um transfer ban. A tendência é que o Flamengo passe até com alguma autoridade em relação ao Olímpia. Depois, na fase de quartas de final, enfrenta o vencedor do confronto entre Fluminense e Argentinos Júniors. Para melhorar a situação do Fla, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que são outros 2 grandes candidatos ao título, estão do outro lado da chave e se enfrentam logo na fase de oitavas de final. Vai ser o 3º ano consecutivo que eles se enfrentam na Libertadores da América. Aconteceu em 2021 na semi, aconteceu em 2022 nas quartas, agora em 2023 nas oitavas de final. Nos 2 primeiros confrontos, o Palmeiras acabou passando. E você, quem que você acha que é favorito nesse duelo entre brasileiros? É o único duelo entre brasileiros nessa fase de oitavas de final. O vencedor do confronto entre Palmeiras e Atlético só pegará adversários estrangeiros até a final. Isso porque eles estão de um lado da chave, onde só há times gringos. Já os outros brasileiros, o Internacional pega o River Plate. Para mim, o River é favorito. O Atlético Paranaense pega o Bolívar, que é um bom time, é o primeiro time boliviano que não faz tão feio assim fora da altitude, mas o Atlético Paranaense para mim é favorito a passar. Para completar na Sul-Americana, o Botafogo, você sabe, vai jogar repescagem contra o Patronato, se passar pega o Guarani. Já o São Paulo vai pegar o vencedor do confronto na repescagem entre Independiente Medellín e São Lourenço. O Goiás enfrenta o vencedor do confronto entre Barcelona de Guayaquil e Estudiantes, jogo duro para o Goiás. O Corinthians, que pega na repescagem Universitário em caso de classificação, enfrentará o News Old Boys, que foi primeiro no grupo do Santos. O Fortaleza vai pegar o vencedor do duelo entre Libertad e Tigre, enquanto o Red Bull Bragantino pega o vencedor do confronto entre Colo-Colo e América Mineiro. Bora falar agora sobre um argentino na mira do Corinthians. Te explicar como é que surgiu essa história. César Luiz Merlo, jornalista argentino, com boas fontes no mercado sul-americano, afirma que Facundo Colídio,
Atacante de 23 anos de idade que pertence à Inter de Milão e estava emprestado ao Tigre e interessa ao Corinthians. Boca Juniors, Toluca e Corinthians já teriam procurado a Inter de Milão para fazer uma proposta de empréstimo para o jogador. Comentei o jogo entre Tigre e São Paulo pela Sul-Americana e o Colídio foi aquele que mais me chamou a atenção. Atacante de velocidade, de bom drible, ótima finalização. O grande cara do time argentino na oportunidade era inclusive a sua última partida pelo Tigre, já se sabia que ele voltaria à Inter de Milão, não se sabe ao certo se ele fica na Inter ou se ele vai ser emprestado ou vendido. O que eu fiz? Fui checar com uma fonte importante do departamento de futebol do Corinthians sobre a chance de o Colídio ser contratado. A frase foi a seguinte, abre aspas, essa informação não está correta. Zero negociação pelo Colídio, fecha aspas, descartemos a chance de negócio. O Boca Juniors hoje parece ser o mais interessado, inclusive com a intenção de comprar o jogador em definitivo, já há tratativas com a Inter de Milão. Perdão, Colídio que disputou 28 jogos com 3 gols e 2 assistências na atual temporada. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação importante do Corinthians. Timão ampliou o contrato com a PixBet. Antes a casa de apostas estava apenas no omoplata, passou a estampar também a parte das costas. Os valores não foram revelados, mas pessoas envolvidas nas tratativas afirmam que o Corinthians passa a ter um uniforme com a soma de todos os patrocínios num patamar financeiro parecido ao do Flamengo, que é de longe aquele que mais fatura, deixando o Palmeiras bem para trás. Quero completar o vídeo para falar sobre Gustavo Scarpa, ele pode voltar ao Verdão. Informação trazida nas últimas horas por Diego Firmino, setorista do Palmeiras. Fui checar essa história com o dirigente do Palmeiras da minha confiança. Primeiro, só trazer detalhes, né? O Scarpa estaria pensando em retornar ao Palmeiras porque não se adaptou ao futebol inglês, tem jogado pouco no Nottingham Forest e também por conta de uma questão familiar que o impulsionaria a voltar ao Brasil. Recentemente o Scarpa esteve visitando a academia de futebol, está de férias lá na Inglaterra, e aí foi encontrado com jogadores, com colegas, enfim. Essa minha fonte no Palmeiras tratou a chance de negócio entre Palmeiras e Scarpa da seguinte maneira, abre aspas, sem chance, Nicola. O Scarpa está feliz da vida com a vida que tem na Inglaterra, fecha aspas. Palmeiras não fez consulta, Palmeiras não fez proposta, Palmeiras não se mexerá nesse sentido, sabe que o Scarpa vai curtir a vida na Inglaterra, ele sonhou com isso. Ele planejou toda a carreira dele para ter a chance de um dia estar no futebol inglês, que é o futebol mais importante do mundo hoje. Então, não há nenhuma negociação nesse sentido. Podemos descartar por completo. O torcedor palmeirense nem deve perder ou criar expectativas em relação a isso. O Diego Firmino, o setorista do Palmeiras, que falou sobre Scarpa, também já havia trazido informações sobre Lucas Fasson, Salazar e Vinição. Nenhuma dessas 3 tentativas acabou se confirmando. O Palmeiras descartou o interesse por esses 3 atletas. O Palmeiras busca um volante, mas também não está fazendo grande força no mercado. O grande objetivo é não perder jogadores titulares nessa janela de transferências. Prometo ficar de olho. Qualquer novidade eu trago para vocês. Combinado? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente vai se encontrando. Abraço, tchau!